nós vamos meditar numa palavra de Deus que o Senhor, pela sua bondade, me confiou. Eu fico feliz, eu observei ainda, conferi o tema dessa festividade de missões, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas, coincidentemente, ontem, na leitura oficial, foi lido Isaías 6, do primeiro versículo ao versículo 8, e coincidentemente, hoje também foi lido novamente Isaías 6, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. E por coincidência, eu vou pregar também nesse capítulo, Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 9, parte A. Amém? Vamos ir um pouquinho adiante. Ô glória, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós leremos a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Isaías 6, a partir do primeiro versículo, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E ele tocou a minha boca, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo, amém. Feche os seus olhos agora. Pai justo, tu que estás assentado entre os querubins, ao teu nome nós damos glória, porque digno és tu de receber louvor, honra e glória eternamente. É chegada a hora de ouvirmos a tua palavra, e estou nesta hora também em condição de ministro da tua palavra, e eu lhe rogo: Deus, fale e não te cales, direcione a tua palavra ao teu alvo, alcance o coração daquele que necessita, porque tu sabes a necessidade deste povo. Fale aquilo que eles precisam ouvir. Sim, Senhor, eu lhe peço, fale aquilo que esta igreja precisa ouvir. É o que eu lhe peço nesta hora. Glorifica o teu nome nesta mensagem, e nós também te glorificaremos. É o que lhe rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente glorificando a Deus. Jesus merece, aleluia. Meus queridos, a palavra do Senhor é amplíssima e muito poderosa. E quando se trata da divisão dos livros sagrados, do cânon sagrado, que são os livros que foram escolhidos e para compor a Bíblia Sagrada, existe dentro da teologia uma divisão entre a classe dos livros. E entre os livros proféticos existem os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Quando a Bíblia fala acerca de profeta maior e de profeta menor, não quer dizer acerca do tamanho físico e nem mesmo da importância de cada um deles, mas sim, mais estritamente, pelo tamanho do livro, pela quantidade de profecias proferidas pelo profeta e pela amplitude de tempo que foi proferida essas profecias e o alcance que essas profecias tiveram. Então, nós, dentro
desse contexto, nós entendemos que Isaías, ele está listado entre os profetas maiores da Bíblia Sagrada. Isaías era filho de Amós, um homem escolhido por Deus, e diz-nos a história que ele também era da parentela do rei Uzias. Ele inicia o seu ministério profético durante o reinado do rei Uzias, e ele era parente, ele tinha um grau de parentesco com o rei Uzias, e ele iniciou o seu ministério profético nesse tempo. Nos primeiros capítulos de Isaías, nós vemos Deus usando Isaías com mensagens de alerta, de repreensão, avisos para o povo, tentando de alguma forma convencer a Israel e a Judá que não valeria a pena ou não valia a pena continuar no seu caminho errado, no seu caminho de perversão, de iniquidade, que isso traria sobre eles o juízo divino. Isaías, em seu livro, ele fala sobre diversos assuntos. As profecias de Isaías não estão limitadas ao território de Judá, mesmo sendo ele de Judá. Ele profetiza a Israel e profetiza as nações que estão vizinhas a Israel. A amplitude do ministério profético foi internacional, alcançou nações que estavam além das fronteiras de Israel. Nos primeiros 40 capítulos de Isaías, nós vemos diversas profecias falando de juízo, de condenação, de punição divina. Mas quando nós chegamos no capítulo 40 de Isaías, até o capítulo 66, até o final do livro, nós vemos aí mudar um pouco o tom profético das profecias de Isaías. E Isaías começa a proferir profecias de consolo a Israel, dizendo que depois da punição, depois do sofrimento, depois da angústia, depois de serem provados ou até mesmo punidos, Deus havia preparado já uma remissão, já havia preparado um tempo onde seria restaurada a sorte de Israel e de Judá, e voltaria a ser um povo. Para você entender um pouco acerca da amplitude do livro de Isaías, Isaías é usado até para profetizar acerca dos últimos tempos. Profecias que aconteceram há tempos próximos, profecias que vão acontecer no milênio, e ele fala até da vida que vai ter depois de tudo isso terminar. Então Isaías foi muitíssimo usado por Deus. Mas acontece o seguinte, diz-nos a palavra no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão de Deus. Isaías já era profeta de Deus. E quando nós observamos as profecias do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vimos que eram profecias duras e inspiradas por Deus. Mas quando chega no capítulo 6, Isaías dá uma pausa em toda aquela predicação de profecias, todas aquelas profecias que eram ministradas por ele. E ele passa a contar uma experiência que ele tinha tido com o próprio Deus. Diz-nos a palavra que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entrou no templo e teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, antes da morte de Uzias, ele estava gozando de uma proteção e de uma liberdade no reino. Ele poderia entrar no palácio no momento que sentisse vontade, e ele se sentia à vontade de proferir profecias duras, porque ele gozava da proteção do próprio rei. Mas na hora que Isaías se vê sem esta proteção, no ano em que morre o rei Uzias, ele não tem o que fazer. Ele se sente desamparado. Ele se sente desprovido de proteção. Então ele entra no templo. Ele entra no templo sozinho. E quando ele entra no templo, ele é surpreendido pela visão de Deus. Às vezes a dor que nós estamos passando, nós não conseguimos entender o porquê, mas às vezes isso é apenas um gatilho ativado pelo próprio Deus, para fazer você se achegar ao templo, porque dentro do templo Ele quer te dar a visão do trono de Deus. Eu não sei em qual condição que você chegou aqui nesta noite, mas uma coisa é certa: se você veio aqui hoje é porque Deus quer manifestar algo a você, é porque Deus deseja te mostrar algo. Deus deseja manifestar algo na sua vida. E quem sabe hoje é o dia que você vai sair daqui impactado pela visão celestial.
Quem sabe hoje é o dia que a tua história será marcada por uma visão celestial que vai mudar o rumo da tua história. E foi assim que aconteceu com Isaías. Aleluia. Tu pode dizer, mas será que foi por isso mesmo que ele entrou no templo? Eu quero dizer a você que nada que está escrito na Bíblia está escrito em vão. E se diz que ele entrou no templo porque havia morrido o rei Uzias, eu entendo que a morte do rei Uzias foi a motivação que Isaías teve para entrar no templo naquele dia. Ele se sentia, quem sabe, deprimido, angustiado, ou talvez até mesmo desanimado do seu ofício profético. Porque é muito duro, é muito difícil você profetizar mensagem de exortação sem sentir nenhum tipo de apoio. E o apoio que Isaías tinha, ele agora não tem mais. A proteção que ele gozava antes, ele não pode mais contar com ela. Então ele entra no templo. Quem sabe ele entra no templo com o propósito de dizer a Deus, Deus, acabou por aqui. Eu já fiz a minha parte. Eu já profetizei demais. Esse povo é um povo duro, ele não quer abrir o coração para a tua palavra. Eu estou aposentando, eu estou entregando o cargo agora. Mas na hora que ele entra no templo, diz-nos a palavra que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alabadacaia séria. Aleluia. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E diz-nos a palavra que a glória do Senhor enchia o templo. E havia no templo não apenas o próprio Deus assentado em um alto e sublime trono, mas havia ali a presença de serafins. A tradução do nome serafim significa ardentes. Seres angelicais ardentes em chamas, quem sabe um anjo todo de fogo em chamas, com 6 asas voando, aleluia, acima do trono de Deus, e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías fica impactado com aquela visão. Por alguns minutos ele contempla a glória, ele fica extasiado pela presença do próprio Deus. Mas uma hora ele para de contemplar a glória e olha para si. E quando ele olha para a glória e depois olha para si, ele consegue enxergar em si a impureza. Ele consegue enxergar em si todo o pecado que estava na sua carne. Toda a sua malignidade, que pela herança adâmica estava impregnada no seu corpo. Então quando ele vê a glória abriu os olhos dele para ele contemplar os seus próprios erros. Eu acho interessante que muita gente diz que foi impactada pela glória, mas só consegue enxergar o erro do outro. Mas se nós formos olhar pela Bíblia, o primeiro a enxergar os erros é enxergar os seus próprios erros, depois que você tem um encontro com a glória de Deus. Aleluia. Depois de receber um encontro com a glória, Isaías vê agora, a segunda visão de Isaías é contemplar os seus próprios pecados. E quando ele olha para a glória e olha para si, ele não sente mais a alegria, ele não sente mais o gozo de estar contemplando o próprio Deus, ele não sente paz de estar ali na presença de seres angelicais, mas agora ele sente um peso eterno de juízo. Ele olha para si e se sente tão indigno de estar na presença de Deus, e ele sente que aquela glória, que da forma natural que nós enxergamos, tinha poder para levantá-lo, para enchê-lo, mas aquela glória que estava sendo manifestada naquele momento dentro do templo, estava provocando uma reação contrária em Isaías. Isaías, diante daquela visão terrível dos seus pecados e da santidade do próprio Deus, ele cai por terra clamando e dizendo, ai de mim que estou perecendo. Ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. Na tradução King James diz assim, ai de mim, porque não tenho salvação. É interessante que depois de 5 capítulos profetizando, Isaías tem uma visão da glória e entende que ainda não está salvo. Ele está sem salvação diante da santidade de Deus e da glória de Deus. Ele cai por terra
Aleluia. Naquele momento ele não clama pela misericórdia, ele não clama pela graça, mas nas frases ditas por Isaías existe algo muito poderoso. Porque ele, no momento que contemplou a glória, ele foi convencido dos seus pecados. E após ser convencido dos seus pecados, ele confessa os seus pecados. E dizendo: o meu pecado é que meu lábio é impuro. E eu estou no meio de um povo que fala coisa impura. E os meus olhos contemplam o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele confessa os seus pecados e declara a soberania de Deus. E todo ser humano que ao contemplar a glória de Deus, reconhece os seus erros e declara que Deus é soberano, e declara a graça, o poder divino de Deus que está acima de toda a raça humana, nesse momento provoca uma reação divina. Até agora ele sentia o peso do juízo divino, mas quando ele confessa e declara toda a glória e o poderio e soberania de Deus, a graça do Senhor se manifesta. Na versão King James diz assim: imediatamente voou até mim um serafim, e esse serafim levava em sua mão uma brasa viva, que fora tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou os meus lábios. Imediatamente. Isso é interessante, igreja, porque às vezes nós achamos que para Deus nos purificar dos nossos pecados pode demorar meses ou até mesmo anos. Quem sabe você pecou e não se cansa de pedir perdão pelos mesmos pecados. Você pecou e hoje pediu perdão, amanhã está pedindo perdão de novo, porque você não se sente perdoado. Mas eu quero dizer para você que a reação da graça divina para perdoar iniquidades de toda a raça humana, ela é imediata. A partir do momento que existe confissão e arrependimento, a graça do Senhor se manifesta e todos os seus pecados são perdoados. Eu já vi pessoas pregando dizendo, e de repente voou um anjo até Isaías e tocou os lábios deles, um serafim até Isaías, e tocou os lábios de Isaías, e ele foi purificado. Na verdade não foi o serafim que tocou os lábios, foi a brasa que estava no altar que tocou os lábios. O serafim, um ser angelical, que adorava a Deus em todo o tempo, por mais que contemplasse a face de Deus diariamente, ele não tinha a capacidade e nem a essência para purificar ninguém dos seus pecados. Aquele serafim também, ele era um ser santificado. Existe diferença entre santificados e santo. Deus é santo e nós somos santificados. De uma forma mais clara para você entender. Aleluia. A parede pode ser branca, mas ela é branca não porque a essência dela é ser branca, mas ela é branca porque ela foi pintada de branca. Agora a tinta branca é branca na essência. Tudo que tem contato com ela fica branco. Aleluia. A parede é branca, mas eu posso tocar na parede que eu não vou ficar branco. Mas quando eu toco na essência, aquela essência me torna branco. Deus é santo na essência. Isso é uma propriedade do próprio Deus, santidade. É uma propriedade divina. É um atributo divino. E eu quero dizer algo a você aqui nesta noite. Não tem como ser santo sem a ajuda de Deus. Porque Ele é quem santifica o homem. Arabadagahai. Tu está achando que porque você aumentou 2 palmos no tamanho da tua saia, você é santo? Porque você veste paletó para todos os dias, você é santo? Porque você dorme de calça social e de gravata, você é santo? Ei, isso não é suficiente não. Para ser santo tem que ter relacionamento com aquele que santifica o homem. E esse é o Espírito Santo de Deus que opera esta obra. Até os próprios anjos do Senhor são santificados. Eles não são santos na essência. Agora Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são santos na essência. E Ele tem o poder
para nos santificar. Quanto mais pertinho dele você chegar, mais santo você vai ser. Não tem como dizer que você consegue ser santo na tua casa, sem ler Bíblia e sem orar. Você acha que ser santo é só não praticar esses pecados que você mesmo titulou como pecado, porque existe isso. Nós mesmos falando, isso eu acho que é pecado, isso eu acho que não é pecado. Ei, sabe quem é que vai dizer o que é pecado e o que não é pecado? É isso aqui, ó. Não é o teu achismo, não. Não é a tua interpretação, a tua exegese bíblica que vai te dar entendimento do que é o que não é. Leia a Bíblia e tenha a revelação do Espírito Santo e você será convencido dos seus pecados. Isaías achava que estava bem. Aleluia. Estava nadando, né? No oceano da bênção. O rei era seu parente. Profetizava e não tinha dó. Aleluia. Ai desse, ai daquele. Vocês estão tudo condenados, seus filhos do diabo, vocês vão tudo para o inferno. E lá ia Isaías, só chegando pau no povo. Mas quando ele contemplou a glória, aí ele disse, ai de mim, ai de mim. Alamandacaia Xandaraia. Sabe por que tem muita gente julgando? É porque nunca teve um encontro com a glória. Nunca teve um encontro com a glória. Acha que pelos seus hábitos é o suficiente para se apresentar diante de Deus e dizer que é santo. Mas se a glória de Deus se manifestar na tua vida, você vai olhar para si e vai ver o quanto você é pecador, o quanto você é falho. Isaías estava nesse momento. Alamandacaia. Hoje nós estamos vestidos dessa forma. Aparentemente todos estão limpos, mas se for colocada uma luz aqui que brilhe 10 vezes mais do que essa que tem nesse tempo, eu tenho certeza que muita gente vai começar a se sentir suja. E quanto mais perto da luz você chegar, mais sujo você vai se sentir. Alabadacaia Xandaraia. Mas quando apagar as luzes aqui e deixar tudo escuro, você pode estar totalmente sujo, ninguém vai perceber. Mas quando está claro, a luz revela o pecado. Arabadacaia Xandaraia. Diante da face de Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de Jó, que até aos seus anjos Deus atribui loucura. Nem os anjos de Deus são justos o suficiente para estar diante dele, porque Deus é 3 vezes santo. É como se você dizer, essa tinta é branca, mas é branca, branca, branca. Aleluia. Arabacalavaxandarai. E quando ele cai por terra confessando seus pecados e declarando a soberania divina, o anjo vem, o agente santificado vem, e ele traz na sua mão o agente santificador. Aleluia. O serafim era santificado, mas na sua mão tinha uma brasa do altar que era a santificadora. E não era uma brasa comum, era uma brasa viva. O que é uma brasa? A brasa é uma madeira que está em chamas, mas ela fica com a chama só dentro dela, mas ela não tem a capacidade de acender o outro. Mas quando é uma brasa viva, além de ela estar totalmente tomada pelo fogo, ela também está viva e tem condições de acender a outra brasa, ou a outra madeira, ou outro carvão. E assim era. A brasa que veio do altar tocou os lábios de Isaías. Isaías foi tocado pelo agente santificador. E depois que ele é tocado, o anjo, o serafim, diz a ele: olhe isso, esta brasa tocou os teus lábios e a sua iniquidade foi tirada. Eu gostaria que você entendesse uma sequência importante aqui. A dor revelou, a visão da dor revelou a Isaías a visão da glória. A visão da glória revelou a Isaías a visão dos seus próprios pecados. O arrependimento dos seus pecados deu a ele a visão da salvação. Alamandai. Porque aquela brasa tocou os lábios de Isaías e a sua iniquidade foi tirada e perdoado foi o seu pecado. Alamandai.
uma brasa que saiu diante do altar de Deus. Talvez o pastor que ministra aqui, o pregador, é só um agente santificado, porque nós somos santificados pela palavra. Mas nós portamos o agente santificador, porque ministramos a pura e santa palavra de Deus. E todo aquele que tem contato com esta palavra, que é tocado por ela, também é santificado. Hoje nós estamos nesta condição de ministrar a palavra santa que pode purificar o homem dos seus pecados. Aleluia. Isaías agora recebe esta visão celestial. Ele é tocado pela salvação. E depois de ser tocado, ele tem a visão do Salvador. Ele conhece quem o salvara. Quem o salvara das suas iniquidades. Quem o salvara da sua condenação. Eu quero ministrar hoje sobre o que você precisa para ser enviado como um missionário. Isaías, depois de toda essa visão, depois de tudo isso que aconteceu, diz-nos a palavra: e depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Toda vez que você vê no texto sagrado essa expressão, depois disso, quer dizer que o que acontecerá depois desta expressão, só está acontecendo porque aconteceu aquilo que veio antes. O que está depois da expressão depois disso, é uma consequência dos atos que aconteceram antes disso. Então, todo o acontecimento que aconteceu antes, a visão, o arrependimento, o toque da salvação, foi necessário para que depois disso, Isaías ouvisse a voz de Deus. Você sai da tua casa todo lascado, todo quebrado, todo sujo. Chega dentro da igreja, nem ajoelha teu joelho no chão para orar. Chega a hora de cantar os hinos, não canta os hinos. Na leitura não lê a Bíblia porque não trouxe Bíblia. Chega na hora dos louvores, você não canta junto porque não é o seu departamento que está louvando. E depois você sai do culto murmurando: por que Deus não falou comigo? Eu quero que você entenda hoje que para Deus falar com você, existem critérios. Existem passos a serem seguidos. Primeiro, chegue diante dele e diz: Deus, abra os meus olhos, porque hoje eu quero ver a tua glória. Depois que Deus abre os teus olhos e você vê a glória, você olha para si e vê os seus pecados. Deus, eu estou contemplando o quanto sou ruim, perdoe os meus pecados. Depois que você recebe o perdão dos seus pecados, a graça do Senhor se manifesta e Ele toca você. Mas não basta apenas ser tocado pela salvação, você precisa reconhecer aquele que te toca. Aleluia. Como disse o serafim: olhe, isso te tocou. Conheça também o teu Salvador. E quando você conhece o Salvador, aí então, Ele abre os seus ouvidos para revelar a você qual é o seu plano soberano e o que Ele quer fazer com você. Você está há 20 anos dentro da igreja e não sabe ainda qual é a sua vocação. E você está achando que a tua vocação é ser membro de banco. Já vi muita gente dizer: eu sou membro de banco. Membro de banco é os pés, é o encosto, é o assento. Isso é membro de banco. Não existe para Deus membro de banco. Eu quero que você entenda que diante de Deus todos nós somos enviados. Todos nós somos enviados. Então Isaías, que outrora, enquanto estava no seu pecado e contemplar a glória de Deus, se sentia indigno de estar diante da presença de Deus, mas depois de ser tocado pela salvação, depois de ter um encontro real com a pessoa de Deus, agora ele se sente pronto. E ele ouve Deus exclamando qual é a sua necessidade. E eu acho interessante que Deus não disse essa palavra diretamente a Isaías. Deus jogou a palavra no ar e disse: a quem eu enviarei? Ele não disse a Isaías: Isaías, a quem eu enviarei? Não, ele só disse: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Alamandacaia. Então Isaías, que fora transformado pela glória, prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim.
Para você ser enviado, para você ser um missionário, precisa de 3 coisas principais: prontidão, disponibilidade e responsabilidade. E não existe missionário sem responsabilidade. Deus está disposto a enviar a todos, mas acontece que nem todos têm prontidão. E Deus diz: a quem enviarei? Aí você diz: eis-me aqui, mas envio o Luiz. Eis-me aqui, mas envio o Nino, porque ainda tenho que casar, sabe, Senhor? Eu ainda tenho que criar meus filhos, né, Senhor? Eu ainda não conquistei o meu diploma, meu Deus. Eu ainda não vi meus netos crescerem. Eu acho que você está esperando dizer para Deus: oh Deus, eu ainda não vi o meu plano do Fortaleza ser utilizado. Está esperando chegar no túmulo para apresentar o que para Deus, querido? Deus nesta noite está procurando prontidão dos seus servos. Deus não queria apenas um profeta, porque se Deus quisesse só um profeta, Isaías já estava servindo muito bem. Mas Deus diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus estava buscando um representante. Não queria apenas um profeta. Não queria alguém para fazer só meio período, ou um freelance para o Senhor. Deus queria alguém que o representasse de dia e de noite. Alguém que representasse o próprio Deus. Alamandacaia. Então Isaías disse: eis-me aqui. O eis-me aqui de Isaías, ele estava declarando: eu estou pronto e eu estou preparado. E depois ele diz: envia-me a mim. Então ele diz aí, declarando nessa segunda expressão: eu estou disponível e eu tenho responsabilidade com o meu compromisso e com o meu chamado. Eu estou disposto a atender a necessidade do Senhor. Nós ouvimos falar sobre a África ontem. Nós ouvimos falar sobre a África hoje. Quando o missionário Domingos vier, nós vamos ouvir bem mais sobre a África, porque ele já fala com muito mais extensão. Mas são poucos aqui que sentem a responsabilidade de evangelizar a África. Talvez o testemunho é o suficiente para fazer brotar dos seus olhos algumas lágrimas. Talvez seja o suficiente para você tirar um peixe aí da sua carteira, ou uma onça da sua bolsa. Mas está longe de assumirmos um compromisso, de verdadeiramente sermos representantes de Deus para a necessidade que Ele precisa. Deus está bradando e dizendo: a quem eu enviarei para a missão que eu tenho? Quem vai ser meu representante? Prontidão, disponibilidade e responsabilidade. Missão não é feita com emoção. Missão é feita com a razão. Se fosse a emoção, o missionário já teria desistido no primeiro ano. E a primeira, a segunda viagem dizia: já está bom, já fiz a minha parte. Mas não, já se passaram mais de 10 anos. E a obra continua sendo feita. Porque ele disse: eis-me aqui e envia-me a mim. Nós podemos ficar dias e dias batendo pau para o missionário. Mas Deus não quer só o Domingos. Deus está querendo a todos os que tiveram um encontro com a sua salvação. Porque a partir do momento que você se arrependeu e que foi tocado pela salvação, não tem como você dizer que não está ouvindo a voz do Senhor clamando diariamente: a quem enviarei, a quem enviarei, a quem enviarei. Todos os salvos ouvem: a quem enviarei. Até quando nós negligenciaremos a ordem do Senhor? Até quando nós desprezaremos a necessidade de Deus de que toda a humanidade ouça a palavra? Deus está esperando um eis-me aqui. E não apenas eis-me aqui, Senhor, mas o envia-me a mim. Eu estou disponível. Você sabe qual que é a diferença entre o chamado e o escolhido? A diferença é que o disponível, aliás, que o escolhido, ele tem disponibilidade. Chamados todos são. Todos os que estão aqui
são chamados, mas o escolhido diz: o eis-me aqui, envia-me a mim. E toda vez que existe alguém corajoso para falar da sua alma, eis-me aqui e envia-me a mim, partimos agora para o próximo passo. Versículo 9, aleluia. Então disse ele: vai e dize a este povo. Você está entendendo? Que todos os que dizem eis-me aqui, já existem uma ordem de Deus liberada para você ir. Talvez você diz: eu nunca recebi um chamado missionário. Você nunca recebeu um chamado missionário, porque você nunca disse eis-me aqui. Alamanda Rai. Mas se hoje você for tocado por essa palavra, se hoje o Espírito Santo que está comigo nesse altar também tocar o teu coração, você vai levantar a mão para o céu e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me a mim. Alamandacai, Xandarai. Já existe um direcionamento liberado, já existe um apontamento do mestre dizendo: vai e diz a este povo. Já existe um lugar a você ser enviado, mas está faltando em nós a prontidão. Vivemos em tempos aonde que todo o nosso esforço é para fazer uma boa apresentação, ou mesmo para construir templos luxuosos, enquanto o maior esforço da igreja deveria ser a preocupação com as almas. Almas como prioridade. Almas como prioridade. Se construção de templo fosse tão importante, durante 3 anos e meio do ministério de Jesus, Jesus tinha construído o mais lindo templo daquela época. Mas Jesus nem com a sua própria casa ele se preocupava. Os discípulos estavam preocupados ali com o alimento. E ele responde aos seus discípulos: ei, uma comida eu tenho a comer que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Deus, do meu Pai. Não dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Nós estamos pelo menos 4 meses atrasados na nossa visão espiritual. Pelo menos isso. No mínimo isso. Enquanto nós estamos preocupados só com hoje, só com a nossa vida, com as circunstâncias da vida, só com a manutenção do nosso cotidiano, diante de Deus você está com a visão atrasada. Mas Deus hoje convida você a tirar os olhos do seu mundinho, tirar os olhos dessa realidade limitada que você vive. Levantai os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. Ramande calabra xandaraia. Aleluia. Romanos capítulo 10, aleluia, versículo 14 e versículo 15 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele, aleluia, de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quando nós lemos até aqui, é muito fácil dizer: eu não prego porque eu não fui enviado. Agora você sabe de quem é a culpa de você não ser enviado? É sua, é minha. Porque nós chegamos no templo, tivemos um contato com a salvação, estamos ouvindo Deus bradar todos os dias, mas está faltando prontidão, está faltando disponibilidade. Sempre os nossos compromissos são mais importantes do que a vontade de Deus. O nosso compromisso é inadiável, mas a vontade de Deus dá para ser feita amanhã, ou no intervalo, ou nas férias, ou na aposentadoria. Na verdade, a seara é grande,
mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a seara. Isso foi um pedido de Jesus. Talvez você não tenha condições de atravessar a fronteira, mas você pode orar para que Deus levante alguém. Talvez você não pode ir além do oceano para pregar a palavra, mas você pode bater na porta do teu vizinho e dizer: ei, Jesus te ama. Talvez você tenha dificuldade de falar no trabalho de Jesus, mas em vez de ficar postando em direto no Face, no Instagram, no WhatsApp, ei, bota uma palavra lá. Quem sabe um Jesus te ama, que você coloca, é o suficiente para alcançar alguém. Nós temos que parar de terceirizar a nossa responsabilidade, porque ser missionário é ter responsabilidade. Deus não chama irresponsáveis, Deus chama quem tem compromisso. Aleluia! Será que você pode dizer hoje: eis-me aqui? Será que Jesus verdadeiramente pode contar com você? Te convido a se colocar em pé. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Todos os que querem dizer eis-me aqui da alma, como atitude de fé, vem aqui diante desse altar. Não importa se você já veio 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Toda oração missionária você vem aqui confirmar a tua aliança, dizendo: Deus, eu ainda quero fazer. Deus, eu ainda quero fazer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Andai, assobriandai. Hoje você vai parar de procrastinar o chamado de Deus. Deus já confiou em você a graça e a autoridade para ministrar a palavra. Deus já te deu voz para cantar. Ei, ei, ei. Sai da casa, sai da caverna, para de se esconder. Mostra-te ao mundo, existe um campo para ser ceifado e Deus conta com você. Oh, na raia subidai, me mandou com, aleluia. Lamandai, lamanda calava xandarai.